Então, ó, continuando aqui, eu peguei uma imagem de uma junção neuromuscular para mostrar para vocês, ó. Peraí. Aqui. Tá em inglês, porque eu sei que todo mundo aqui é nascido e criado. Olha só, isso daqui é uma junção neuromuscular, mas na verdade é porque eu achei esse desenho muito bonitinho. Olha como que é um músculo, né? Aqui dentro você consegue ver a miofibrila, olha a mitocôndria, aí você tem o retículo sarcoplasmático, a membrana plasmática aqui e tal. Olha como que é o neurônio, a terminação do neurônio, aí está dando um zoom mostrando. Aqui tem o túbulo T, que é o local onde vai ter a propagação do impulso nervoso. Então, as vesículas, né, com os neurotransmissores vão liberar aqui. Aqui no sarcolema, né, vai ter a presença de receptores para acetilcolina, então o impulso consegue propagar e fazer com que cálcio saia do retículo sarcoplasmático. Então, esse local aqui que a gente está vendo, isso é uma junção neuromuscular. Vê se agora visualizou melhor. Inglês ok, o foda é biologia, não é nada, pô, de sacanagem. Ô, gente, por falar nisso, vocês não assistiram ontem a minha live, né, do que tem na caixa? Eu vou repetir, pode deixar. Alguém aqui viu a minha live? Vocês são tão ruins comigo às vezes, não participam das minhas lives. Que tristeza, tá? Ó, vou repetir aqui de novo. É que eu fiz uma live, divulguei do que tem na caixa, porque eu comprei um brinquedinho de escavar. Eu avisei, eu mandei, mas não mandei no grupo, né? Mas era para escavar e achar um inseto. Só que eu estava indignada porque o brinquedo está falando insetos, mas tem a possibilidade de vir escorpião ou aranha. E aí eu fiquei indignada. Mas aí o meu veio um percevejo. Aí tá todo mundo marcando a empresa DTC Brinquedos para que ela me patrocine, para ela me mandar coisas grátis para eu fazer sorteio. Eu acho que vocês deveriam marcar a empresa lá também, porque eu deixei a live salva. Então, quem quiser assistir foi bem engraçado. Porque as pessoas estavam muito curiosas para saber o que tinha na caixa. Então, façam isso. Tá? Então, voltando para a nossa aula. Ó. Aqui, ó, falando da junção neuromuscular de novo. Era só para mostrar um exemplo de conexão que não seja entre dois neurônios, tá? É um neurônio e um tecido. Por exemplo, a junção neuromuscular. A gente tem um músculo aqui. Aí, ó, vamos entender o que é a célula muscular. Sarcolema é a membrana plasmática. Aqui tem uma região chamada túbulos T, que vão ser muito importantes para que o impulso seja propagado. Tem o retículo sarcoplasmático, que é tipo o retículo endoplasmático, mas leva o nome de sarcoplasmático, que tem cálcio dentro, tá? Essa parte aqui em azul, meio esverdeado, sei lá. Aqui tá a miofibrila, que vai ter actina e miosina, né? E tal. Aqui em cima tem um neurônio motor, então dendritos, corpo celular, axônio, bainha de mielina e tal. Aí aqui no final tem o botão terminal do axônio. Tá dando um zoom aqui para mostrar o que está acontecendo. Então, é o botão terminal do axônio. Eu vou explicar para vocês como o impulso nervoso ele é passado aqui, mas as vesículas, né, contendo neurotransmissores, elas se abrem e liberam um neurotransmissor que é a acetilcolina. Essa acetilcolina, ela vai ser reconhecida por receptores que tem aqui na membrana dessa célula muscular, no sarcolema. Tá vendo que tem uns negocinhos aqui em azul reconhecendo a acetilcolina. Então, essa informação, esse impulso nervoso, ele consegue ser propagado pelos túbulos T. Tipo, ele entrou aqui e consegue vir para o túbulo T e faz com que o retículo sarcoplasmático libere cálcio. Olha essas bolinhas em rosa aqui, é o cálcio. E aí a contração muscular pode acontecer. Lembra que a gente falou? Que libera cálcio, o cálcio se liga à actina, aí depois, por conta dessa ligação de cálcio na actina, ela muda o seu formato, e aí uma miosina pode se ligar nela e acontecer a contração. Então, isso que a gente está mostrando, tudo isso aqui, ó, isso é uma junção neuromuscular. Porque aonde que está acontecendo? Tem um neurônio, o final do neurônio, que libera o impulso nervoso para o músculo. Então, esse é o exemplo que a gente mostrou, que pode ser neurônio e músculo, pode ser um neurônio e uma célula,
pode ser um neurônio e um neurônio. Esse caso aqui é uma junção neuromuscular. Ah, eu achei esse desenho tão bonitinho. Ok? Alguém tem alguma dúvida ainda na junção neuromuscular? Repete o final, por favor, depois que os receptores recebem mais o Os quê? receptores, tá vendo que as bolinhas estão se juntando aqui? E aqui eu vou mostrar, é porque na verdade eu vou mostrar como que acontece uma sinapse ainda para vocês. Mas o impulso, os receptores, meu Deus, o neurotransmissor se liga ao receptor e aí tem uma abertura e um influxo de sódio. Então, quando tem isso, essa entrada aqui de sódio também, o impulso nervoso é como se ele pulasse daqui de onde estava no neurônio, no final aqui do axônio, para o músculo. Aí ele vem aqui por esses túbulos T. Quando eles passam por aqui, o sarcoplasma, né, o retículo sarcoplasmático, vai liberar os cálcios. E o cálcio, quando ele é liberado, ele vai se encontrar lá com a actina para que a contração muscular aconteça. Então, essa parte do impulso nervoso passando, não precisa se preocupar agora, porque eu vou falar disso ainda nessa aula. Ok? Então, voltando aqui, ó. Então, tem dendrito, corpo celular e axônio. E o impulso nervoso sempre vai passar do dendrito, corpo celular, para o axônio, sempre nesse sentido. Porque vocês vão ver que os neurotransmissores só serão liberados aqui no final do axônio e eles só podem ser percebidos pelos dendritos. Não tem como um impulso chegar aqui no final do axônio e o axônio reconhecer e passar nesse sentido para a esquerda. Não tem como, eles não têm receptores para isso. É sempre de dendrito, corpo celular, axônio. Tem até uma questão específica da FUVEST que eu vou mandar para vocês. Eu vou mandar uma listinha também que fala sobre isso. Foi uma segunda fase da FUVEST. Mas vamos continuar aqui que tem isso para mostrar para vocês. Existem 3 tipos de neurônios: bipolar, multipolar e pseudo-unipolar. Isso daqui não aparece com muita frequência não, tá? Tipo, quase nunca. Só para mostrar para vocês que existem neurônios em que o corpo celular ele fica tipo bem mais aqui em cima, ou então fica mais ou menos em cima ou no meio, tá? Formando tipo 2 polos mesmo. Mas presta atenção, o impulso é sempre, olha a direção do impulso nervoso, sempre dendrito, corpo celular, axônio. Dendrito, corpo celular, axônio. Sempre, sempre, sempre. E aí, quando a gente fala dos neurônios, eu vou falar disso daqui de novo lá dentro de sistema nervoso, mas só para já mostrar para vocês que os neurônios, eles podem ser neurônios sensoriais, de associação ou efetores, que são os neurônios motores. Os neurônios sensoriais, eles vão receber estímulos sensoriais do ambiente, tipo do meio externo, ou do próprio organismo. Aqui no caso, está mostrando para vocês, sabe quando... Isso é um arco reflexo. Quando alguém bate aqui no joelho, que a perna levanta sozinha, né? Quando bate aqui no joelho, olha um neurônio sensorial aqui. Você vai ter receptores sensoriais, ele percebe a informação, leva a informação até na medula. Aqui na medula vai ter um outro neurônio. Isso aqui é tipo um telefone sem fio, tá? Ele passa a informação para um neurônio de associação que vai transmitir aquele impulso para um outro último neurônio, que é o neurônio motor, que ele vai trazer esse estímulo até, por exemplo, músculos, glândulas. Então, o estímulo, quando ele é percebido por neurônio sensorial. O estímulo, quando vai mandar uma mensagem para o músculo, para uma glândula, para efetivamente controlar um órgão, é um neurônio que a gente chama de neurônio motor. Aqui no caso do arco reflexo, a gente vai ver isso depois, mas no arco reflexo, quando bate, a resposta é a perna levantar. E isso é muito rápido. O neurônio sensitivo percebeu que teve alguma coisa ali, levou essa informação até a medula espinhal,
na medula, passou essa informação para o neurônio motor, meio que avisando assim, ó, é para contrair esse músculo e a perna vai levantar. O mesmo acontece quando você coloca um dedo, tipo, no fogo. Sem querer, você encosta uma superfície quente, você tira a mão rápido. Os neurônios sensitivos perceberam tiveram aquela percepção de calor, né? Porque tem receptores térmicos aqui, por exemplo, no dedo, passaram a informação, foi até a medula espinhal, depois essa informação voltou por um nervo motor para fazer a contração muscular aqui, e não só do dedo, né? Às vezes é do braço inteiro, porque você tira aquilo rápido. Mas isso a gente fala depois de novo sobre arco reflexo, que aí tem musiquinha para a gente cantar. Isso é dentro de sistema nervoso. Vai ser sem ser depois de tecido nervoso. Não vai ser a próxima aula, porque a gente precisa ver a outra frente também. Mas depois disso a gente vai ver. Ou talvez eu até mexa, coloque ela primeiro. Já que a gente já está falando de tecido, eu posso botar no sistema e depois que eu volto a falar da outra frente. Enfim, é isso aí. Então, o neurônio pode ser sensorial, que recebe estímulos sensoriais do ambiente ou do próprio organismo, de associação, que transmite esse estímulo, ou efetores, que são chamados de motores também, que controlam os órgãos efetores, que fazem alguma coisa, né? Como músculos, glândulas, etc. Aí, uma coisa que é legal de ver no nosso corpo é que existem algumas partes dele que tem coloração diferente no sistema nervoso. Por exemplo, quando você olha o encéfalo, aqui apesar de não estar cinza e branco, aqui no encéfalo a substância cinzenta fica mais do lado de fora, tá vendo essa coisa aqui? Seria tipo, era para ser cinza, tá? E a substância branca fica dentro, mas na medula espinhal é o contrário. Substância cinzenta fica no meio, formando o H medular, e a substância branca fica nas periferias. Por que tem essa divisão de cor, né? Isso é porque você, em determinada cor, você vai ter uma parte do neurônio específico. Olha para cá. Toda vez que você achar substância cinzenta, você vai estar encontrando essa parte do neurônio ali. Então, você vai ter vários neurônios que somente a parte do dendrito e do corpo celular está presente ali dentro. Porque a continuação do neurônio, que é o axônio, fica na outra parte, que a gente chama de substância branca. Então, se eu fosse dar um zoom aqui, eu ia conseguir ver que na medula espinhal, você vai achar dendrito e corpo celular, que é aquela primeira parte do neurônio aqui dentro, vários, e a continuação dessa célula está na parte que a gente chama de branca. E aqui a substância cinzenta é no meio e a branca é para fora. No caso do encéfalo, olha como que é. A substância cinzenta, então corpo celular, dendritos estão aqui nas periferias do encéfalo, mas a continuação dessa célula está aqui para o meio, que é a substância branca. Então, vê se todo mundo entendeu essa divisãozinha. Então, substância cinzenta com corpos celulares somente, né, com os dendritos. Substância branca com axônios, mas não quer dizer que existe uma célula só com o corpo celular e o dendrito, tá? A continuação dessa célula que fica na substância branca. Então, se você fosse dar um zoom, você ia ver vários desse aqui, ó, corpos celulares e dendritos na cinzenta e a continuidade deles na branca. Olha como que é isso aí, numa foto de um encéfalo, acho, na verdade, não é só o cérebro, não. É um encéfalo. Aqui a gente consegue ver, olha, cinzenta realmente dá uma cor diferente, tá? Isso daqui é uma foto real. E a branca aqui no meio. Eu acho isso tão bonito. Eu nunca esqueci disso, porque na minha prova de anatomia, no primeiro período da faculdade, eu tive anatomia animal comparada. E aí a prova prática tinham minúsculos alfinetes em partes específicas assim desses órgãos e era para a gente falar em 2 minutos. A gente tinha 2 minutos para cada bancada. Qual que era aquilo e qual que era a função. E aí o professor colocou bem aqui no H medular. Nunca mais esqueci disso.
porque eu quase errei, mas eu acertei. Tirei 10 em anatomia. Sou muito boa em anatomia. Gostava bastante. Vocês gostam dessas coisas também, gente? Ou dá nervosinho, ou dá ânsia de vômito? Ai, eu acho o máximo. Acho muito legal. Lembra gelatina e dá vontade de comer. Que? Como assim lembra gelatina? Isso daí não parece gelatina. Já viu a textura dele? Ele é mole. Meu Deus! Gente, nós Ai, eu vou temos ficar uma quieta. Eduarda Bom dia. Hannibal aqui. Bom dia. Tem vontade de chutar? Que isso, gente? Alguém... Ai, meu Deus! Demais para mim. Ô, gente, olha aqui como que é a medula espinhal. Vou mostrar para vocês, ó. A medula espinhal com H medular e a parte branca. E quando a gente for falar do sistema nervoso periférico, olha os nervos saindo da medula espinhal, tá? Eu falo deles de novo depois. E agora sim, vamos falar da sinapse. A sinapse vai ser o nome do encontro entre dois neurônios, né? O nome, na verdade, do que está acontecendo ali, né? Vocês só me julgam. Sim. Chama sinapse química, sinapse nervosa. É a transmissão de um impulso para um próximo músculo ou célula ou neurônio, né? Existem as sinapses chamadas neuroneurônicas, ou seja, entre dois neurônios. Neuromusculares, entre um neurônio e um músculo. Neuroglandulares, entre um neurônio e glândulas. Então, é bem fácil de associar qualquer tipo de sinapse, né? E aqui, o que vai estar acontecendo? No final lá do axônio, nesses botões terminais chamados telodendros, você tem a liberação de neurotransmissores, que nada mais são do que mensageiros químicos. São substâncias químicas que vão passar uma informação adiante. Os mais conhecidos, acetilcolina, noradrenalina, serotonina, dopamina, tem vários, né? E existem também neurotransmissores que são inibitórios, que são tipo GABA também. No livro de vocês, a gente vai falar depois, eu vou botar uma tabelinha na próxima aula, que fala sobre esses neurotransmissores. Então, a gente vai estudar passo a passo o que acontece aqui. Então, o que a gente consegue ver aqui, né? Só rapidinho. No final aqui do axônio, no telodendro, tem essas vesículas com os neurotransmissores, e essas vesículas serão liberadas em um determinado momento, né? Quando o impulso chegar. Então, a gente chama essa parte aqui de membrana pré-sináptica, que está acontecendo antes da sinapse. O local onde tem a liberação dos neurotransmissores leva o nome de fenda sináptica. E a membrana daquela célula que está recebendo o neurotransmissor e recebendo o estímulo é a membrana pós-sináptica. Então, pré-sináptica, a fenda sináptica aqui e a pós-sináptica embaixo. E aí, quando a gente olha a propagação do impulso nervoso, é aquilo que eu falei, ó, dendrito, corpo celular, axônio. Aí, olha uma sinapse química acontecendo aqui, né? Uma fenda sináptica, dendrito, corpo celular, axônio. E assim continua. Nunca é no sentido ao contrário, porque os dendritos não têm como liberar neurotransmissores, eles só têm receptores. E o final do axônio, os telodendros, eles não têm como receber os neurotransmissores, eles só liberam. Os receptores só tem aqui no dendrito, por isso que o impulso passa desse jeito. Isso aqui é uma outra imagem, olha só. Aqui está mostrando, essa imagem eu até não achei, na verdade isso daqui está mostrando como se um telodendro tivesse, o final do axônio tivesse direto no corpo celular, na verdade vai direto para o axônio, tá? Mas dando um zoom, olha o final aqui do telodendro, né, do axônio, desse primeiro neurônio, tem a liberação
de neurotransmissores e esses neurotransmissores se ligam a receptores naquela membrana pós-sináptica. E aí o impulso consegue passar. Isso daqui é a sinapse química mesmo. Quando eu vou mostrar para vocês o que acontece, mas basicamente o impulso, ele chega, eu vou mostrar o impulso chegando no axônio, mas quando ele chega aqui no final, você tem um influxo de cálcio, entra cálcio aqui dentro, e essas vesículas elas vão se aproximando até aqui a beiradinha do final do botão terminal. Olha a membrana pré-sináptica. Essas vesículas elas se abrem e liberam os neurotransmissores na fenda. Aqui na membrana pós-sináptica tem os receptores e aqui está mostrando um zoom. Olha o que vai acontecer. Quando o neurotransmissor se conecta a um receptor, é uma proteína de membrana que acaba conseguindo abrir por conta desse neurotransmissor que juntou. É como se fosse uma chavinha. O neurotransmissor encontrou ali com a proteína, ela abre. Então, abre um canal e tem um influxo de sódio. Entra muito sódio aqui. Esse sódio entrando, vocês vão ver que ele vai ser suficiente para lá na frente causar uma despolarização da membrana. Vocês lembram como que é a concentração de sódio e potássio dentro e fora da célula, em condições normais? Isso a gente fala que a bomba de sódio e potássio, ela mantém desse jeito. Vocês lembram se tem mais sódio dentro, mais sódio fora, mais potássio dentro, mais potássio fora? Alguém lembra disso? Não? Então, lembra que existe, né? Nós temos muito mais potássio dentro da célula e muito mais sódio fora. Então, essa troca aqui é por conta de potencial de ação. Mas isso em condições normais, sem ser falando só do neurônio. A gente tem muito mais potássio dentro e sódio fora. A gente consegue manter esses valores, né, diferentes contra o gradiente de concentração, porque a gente gasta energia para fazer isso. É a bomba de sódio e potássio. E essa bomba de sódio e potássio, ela sempre vai tentar manter muito mais potássio dentro da célula e sódio fora. E isso vai sendo em todas as nossas células assim, desse jeito. Só que quando o impulso nervoso chega no neurônio, você vai ter uma inversão de polaridade. Porque quando a gente mostra, você vai ver que o lado de dentro é representado como negativo e o lado de fora com cargas positivas. Quando o impulso chega, ele inverte a polaridade. Eu vou mostrar para vocês o que acontece. Ó. Olha aqui, isso daqui é só mostrando, é o passo a passo, tá? Quando tem a despolarização da membrana pré-sináptica, abre canais de cálcio. O cálcio faz com que o retículo endoplasmático liso libere vesículas que tenham neurotransmissor. Aí essa vesícula se abre aqui, libera o neurotransmissor na fenda sináptica. O neurotransmissor, ele consegue ser reconhecido pelos receptores e acontece uma despolarização da membrana pós-sináptica. Por que é uma despolarização? Antes estava negativo dentro, positivo fora. Se você está colocando muito sódio para dentro, você está fazendo com que a carga fique muito mais positiva dentro. Então, você inverte a polarização. Ao invés de dentro, aqui dentro, ser negativo e aqui do lado de fora positivo, por ter entrado muito sódio, você aumenta as cargas positivas dentro dessa célula. Então, você inverte. Aqui dentro vai ficar positivo e aqui fora vai ficar negativo. Olha aqui, mostrando para vocês melhor sobre isso. Então, as membranas plasmáticas têm essa diferença de carga. Então, foi o que eu falei, muito mais sódio fora e muito mais potássio dentro. E isso é sempre mantido desse jeito por conta da bomba de sódio e potássio. Olha como que a bomba funciona, né? Meio externo, membrana, citoplasma. A cada 3 sódios que saem, porque você quer colocar sódio para fora, 2 potássios entram, porque você quer ter muito potássio dentro. E isso só consegue acontecer por conta
de gasto de energia. Então, você gasta energia para conseguir botar sódio para fora e potássio dentro da célula. E no neurônio, quando esse impulso chega em condição normal, quando o neurônio está paradinho, ele está no chamado potencial de repouso. A membrana, a gente fala que está polarizada por conta dessa bomba de sódio e potássio. Tá vendo que do lado de fora está muito mais positivo e o lado de dentro está negativo. Você tem mais cargas positivas fora e cargas negativas dentro. Muito mais sódio aqui do lado de fora e potássio dentro. Só que quando chegou um impulso nervoso, aquilo que eu mostrei, finge que aqui do lado tinha um outro neurônio que liberou o neurotransmissor, aí teve entrada de sódio aqui. Quando isso acontece, o impulso vai sendo propagado, quando ele chegar aqui no axônio, acontece uma despolarização. O que é a despolarização? Esse impulso que chega aqui faz com que proteínas que tenham na membrana do axônio acabem se abrindo e vai entrar mais sódio ainda. Então, vai entrando, tuchando sódio aqui. Só que esse sódio que entra, essa despolarização, ela não acontece tipo no axônio, apertou um botão, foi no axônio todo de uma vezada só. Ela acontece em partes no axônio. Então, a despolarização, ela não é tipo total, né? Acontece num pedacinho, depois passa para o outro, depois passa para o outro. Então, nesse momento aqui, tem até vídeo falando sobre isso também para eu mostrar para vocês. Tem uma abertura dos canais de sódio e o sódio vai entrando, vai entrando, vai entrando, vai entrando. Então, tá vendo que aqui, agora, nessa parte específica que despolarizou, tem carga positiva dentro. Inverte a polarização, por isso que é despolarizar. Você tem positivo dentro e negativo fora. Só que lembra que eu falei para vocês que tem a bainha de mielina que é ao redor do axônio e o impulso ele salta, ele chegou num pedacinho do axônio, depois ele pula para o outro, depois ele vai e pula para o outro. Aqui está mostrando justamente isso, ó. Dá uma olhada nessa imagem comparando com a de baixo. O impulso que estava nesse primeiro pedacinho do axônio, ele pulou aqui para o lado, ó. Quando ele pulou para o lado, ele fez a mesma coisa, abriu canais de sódio, entrou muito sódio aqui no axônio, então despolarizou essa parte aqui. Deixa eu só mostrar, deixa eu ver, aqui, ó. Essa imagem também está melhor. Antes estava assim, potencial de repouso. Chegou o impulso, esse estímulo, olha como inverteu a polarização aqui, né? Aconteceu uma despolarização. A parte de dentro entrou muito sódio, do lado de fora ficou negativo, mas o resto continua a mesma coisa. Quando o estímulo passa para o lado que vai despolarizar. E olha esse 4, ele pulou mais um, esse que vai despolarizar. Só que vocês conseguiram notar que aquele local que tinha invertido a polarização, ele volta depois ao normal? Ele volta, né, a ser negativo dentro e positivo fora? O que aconteceu aqui? Aconteceu um processo que a gente chama de repolarização. Então, na próxima aula, o nosso AS, na verdade, é dia 19. Eu acho que é 19, não é? Porque aí na próxima aula eu termino essa parte aqui com vocês, de tecido nervoso. Isso aqui é outra imagem mostrando, só para finalizar, só com essa imagem que a gente já passou do tempo. Ó, potencial de repouso, olha como que estava o axônio, negativo dentro, positivo fora. Quando chega o impulso, causa despolarização. Olha a proteína abrindo e vai entrando sódio. Então, fica positivo dentro, negativo fora. É o potencial de ação. Quando vai repolarizar, voltar ao normal, abrem canais de potássio que vão sair. Quando esses potássios saem, volta a ser positivo fora e negativo dentro. Só que lembra que quando a célula estiver normal, sem voltar ao potencial de repouso dela, ela quer voltar a ter potássio dentro da célula e sódio fora.
Então, a bomba de sódio e potássio, ela regulariza isso depois. Ela consegue botar o sódio de volta para fora e o potássio dentro em concentrações que continuem sendo positivo fora e negativo dentro. A gente continua, eu volto a falar disso na próxima aula, vou marcar que a gente parou aqui, tá? Então, um beijo para vocês. Bom final de semana. Eu já vou mandar a lista já de uma vez e esses slides. E mando uns vídeos também já falando sobre isso, porque aí vocês podem assistir antes da próxima aula, que aí a gente continua sobre isso aí, que falta pouquinha coisa. Tá? Um beijo. Até mais ver.